Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem? Pelo amor de Deus, você precisa entender de uma vez por todas o que é fluxo de caixa. Então eu vou desenhar para que você possa ter uma parte lúdica. E quando a gente faz isso, é para você ter um contraste, um entendimento. E às vezes a gente tem que simplificar, porque a forma que você aprende precisa ser simplificada, o óbvio precisa ser dito, tá? Só que, para você poder entender outras partes complexas de um assunto, então quando a gente fala gestão financeira não é uma única coisa, ela tem várias partes. Então a gente precisa fracionar para ter um entendimento, senão você não consegue praticar. Para você praticar gestão financeira, você tem que ter mentalidade, habilidade e ferramenta para fazer isso. Então, neste momento, eu estou trazendo um pouco de mentalidade para você ter um entendimento. Entendeu? Entendi. Então você precisa ir para a próxima fase, que é desenvolver a habilidade. Que aqui, neste caso, nesse assunto, você até consegue fazer num caderno, por exemplo. Mas negócios não pode ter hábitos de estudantes, né? Então vamos amadurecer isso daí. Então pensa o seguinte, eu coloquei caixa mesmo, porque a gente está falando fluxo de caixa. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é isso aqui. O que é um fluxo? É como um rio. O dinheiro ele vai fluir para sua caixa. Que caixa que é essa? Ela é literal? Não, é uma forma de dizer. Então imagina que você realmente tivesse uma caixa agora no seu negócio e todo o dinheiro que você ganha, você vai para essa caixa. Então o dinheiro ele flui para essa caixa. Ele flui do nada? Não. Você vende a sua solução, seja serviço, seja produto, e como forma de troca entre o que você forneceu, a outra pessoa te dar dinheiro, certo? Este dinheiro ele flui para uma caixa. Então, fluxo de caixa significa que, primeira parte, quanto que entrou de dinheiro nessa sua caixa? E certamente depois você precisa saber quanto saiu. Então, quando você sabe quanto de dinheiro entrou e quanto de dinheiro saiu, você está começando a entender e praticar fluxo de caixa. Então, todo o dinheiro que entra precisa ser registrado. Quanto entrou? Então, você pode começar a fazer isso numa folha de caderno, para começar a ter o hábito. Ah, hoje eu vendi, por exemplo, tá? Uma caneca de R$ 30. Você deu a caneca, a pessoa te pagou R$ 30. Você vai anotar no seu caderno que entrou R$ 30. Só que esse R$ 30, ele vai ter que ir para algum lugar e você já vai entender. Mas o primeiro passo é registra quanto que entrou. Ah, entrou R$ 30. Ok. Teve um registro de entrada que você vai anotar no dia tal, entrou R$ 30, só que você tem que anotar de onde que veio, por que esse R$ 30 entrou? Da caneca XYZ. Então, toda entrada financeira tem que ser registrada de onde veio esse dinheiro. E se você quiser ainda, dar uma avançada, quem é que foi que pagou? Porque se você não sabe de onde vem, depois você tem complicações para você poder fazer ações em cima disso. Então, por exemplo, entrou R$ 30 da caneca XYZ e foi tal cliente que pagou. Percebe? E você pode fazer esse registro num caderno para começar a adquirir o hábito, se você não faz nada. Mas é o ideal? Não, porque senão você não é estudante, você já é adulto e empreendedor, mas calma, vamos por partes. Entendeu então que a entrada financeira entrou dinheiro, registrou do que veio e de quem que foi. E aí esse dinheiro que vai entrando é como se a gente tivesse de fato aqui uma caixa de verdade. Você teria caixa, então, com o dinheiro que você está fazendo na semana ou no mês, né? Então, esse dinheiro ele vai entrando, ele vai ficando aqui nesse caixa, que poderia ser, por exemplo, o registro do seu banco online. Então, se você abrir, por exemplo, no Nubank, tá lá, tem R$ 1.000 lá, significa que entrou R$ 1.000, está em caixa, ou seja, você tem R$ 1.000 ali. Só que você sabe quanto está entrando é o primeiro passo. Não só quanto, mas do que e de quem.
Porque essas duas outras informações, elas são importantes. Senão você não consegue depois, lá na frente, usar essa informação a seu favor. Se você não está fazendo esse registro dessa forma, você está criando provas contra si mesmo, que é o quê? Eu não sei o que eu estou fazendo. Essa é a prova que você está fazendo. E aí você está negligenciando. Quando você tem que fazer algo e você não está fazendo, e agora você tem conhecimento, se chama negligência. E negligência é desvio de caráter, tá? Então, resolva aí você com seus problemas. Uma vez que você tem esse dinheiro registrado, imagina você juntar o dinheiro o mês inteiro. Pensa assim, putz, entrou dinheiro o mês inteiro de algumas coisas que você vendeu aí e tem lá uma caixa com dinheiro. Legal, legal. Só que isso daqui precisa fluir. Por quê? Fluxo de caixa na natureza, o rio ele deságua para algum lugar. E quando ele deságua em algum lugar, essa água evapora, ela forma nuvem e ela volta como chuva para nutrir e hidratar a terra. Então, o dinheiro ele tem que ter realmente o que é um movimento no seu negócio, ele não pode ficar parado, por mais que você queira. Então, tem partes desse dinheiro que você vai precisar pagar uns foguinhos, essa seria a terceira caixa. E aí, esse dinheiro que estava aqui, ele foi diminuindo. Então, imagine que cada conta que você tem é como se fosse um foguinho a ser apagado. E é aqui que muita gente já morre na praia, que você não lista quais são as contas fixas do seu negócio. E aí existe dois lugares, né, que você tem que olhar: as suas contas fixas da sua vida e as contas fixas do seu negócio. Faça duas listas e soma. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, por exemplo, de repente você precisa aqui de R$ 70 por mês. Estou dando exemplo baixo, tá? Só que na empresa você só precisa de 50. Então, entrou R$ 100, você já sabe que 100 paga 50. Mas aqui faltaria 20. Então, você estaria negativo nesse exemplo. Você precisaria que entrasse pelo menos 120 para poder pelo menos apagar esses fogos. E aí essa caixa iria ficar vazia. Então, quando você pega uma lista, gente, é questão de sentar e faz uma lista. Nível pessoal. Quais são as contas fixas? O que é fixo? Chorando, sorrindo, todo mês tem. Por exemplo, numa empresa. Numa empresa, você tem pelo menos, se você for MEI ou está dentro do Simples Nacional, você tem o DAS. Então, todo mês você sabe que já tem que pagar aquilo lá. Aquilo é um fogo fixo. Então, vai entrar dinheiro, você sabe que você vai ter que já separar para pagar aquele foguinho lá. Agora, existem, por exemplo, custos variáveis. O que é a variação? O nome já está dizendo. Olha, no custo fixo, chorando ou sorrindo, você tem que pagar R$ 1.000 todo mês. A soma lá das suas contas, da empresa. Só que, sei lá, hoje aconteceu um imprevisto esse mês e você tem que pagar uma taxa que não estava prevista. É custo variável, porque variou, não é mais custo. Ou seja, daquele custo você tem uma variação. E aí, às vezes, você não tinha dinheiro para pagar aquilo lá, porque não estava previsto. E é por isso que, muitas vezes, se você não tem o caixa, ou seja, você não tem aqui dinheiro guardado, que seria o dinheiro do seu lucro, você não consegue usar ele para pagar, por exemplo, foguinhos que vão surgindo. Isso daqui, hoje, é para te explicar o que é fluxo de caixa. Porque a matemática, as variáveis do que acontece nesse fluxo, depende de uma habilidade que você precisa desenvolver e não é aqui. Aqui é para você ter um entendimento do que é fluxo de caixa. Agora, como que você vai trabalhar de uma caixa para outra? Qual o momento de apagar o fogo? O que eu faço com o lucro? Gente, isso aqui você precisa ir para o como. Quando você precisa do como, você precisa de habilidade. Você precisa de método. E aí o método ele vai levar você a executar. Então existe uma carga de conhecimento maior que você precisa do que apenas um vídeo. Por isso que aprender a ter a inteligência financeira ajuda você a conduzir melhor o seu negócio. Então você pode buscar profissionais aí no mercado, que tem vários, né? Ou com a gente.
porque a gente também ensina sobre isso, só que a gente não ensina só isso. Isso aqui não é nossa única expertise. A gestão financeira a gente ensina dentro de um contexto empresarial. Senão você sempre vai ficar perdido nesse assunto. E aí você quer ter uma ferramenta só para resolver isso, você vai ficar com vários pontos cegos no seu negócio. Vai começar a nascer um monte de foguinho no seu negócio. Aí você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo dar conta de resolver isso aqui. Claro, você não ampliou sua mente, você está só de olho nisso. Então, o que você tem que entender? Que existe uma entrada e uma saída de dinheiro. Ponto. Isso é o fluxo. Agora, o que acontece entre esse ponto e outro e depois dele é habilidade. O que é fluxo? Entrada e saída de dinheiro. Tá, mas como que eu vou praticar isso? Então agora você precisa do método. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tudo começa aqui. Se você entendeu o exemplo que eu te dei aqui, já vou dizer que você já está à frente de muita gente. Porque tem gente que não está entendendo o basicão, que é o fluxo de caixa. Então responde aí nos comentários, pelo menos você entendeu o que é o fluxo de caixa. Vou até tirar aqui. Os pormenores é um outro momento. Você tem que entender a essência de algo, senão você não vai para o complexo de algo, tá? Deixa eu apagar aqui só para finalizar esse vídeo com um resumaço aqui. Resumaço. Então, para resumir, a entrada de dinheiro precisa ser registrada. Então, é como se você estivesse realmente acumulando dinheiro aqui. Só que esse acúmulo é o faturamento, ou seja, quanto que você faturou é o montante de quanto entrou no seu negócio. Ponto. Aí você teria a caixa cheia de dinheiro aqui. Só que essa caixa ela serve para pagar foguinhos. E todo mês tem foguinho fixo, que é o seu custo fixo. E aí tem o custo fixo da empresa e o custo fixo pessoal. Isso tem que estar separado. Então, por exemplo, se você sabe que você tem um custo fixo de vida de R$ 100, aqui no seu custo da empresa, você tem que mapear que todo mês você tem que tirar R$ 100, que seria o Prolabore. Só que o valor de Prolabore hoje é uma média de um salário mínimo, né? No mínimo. E aí, se não entra o suficiente para cobrir, é onde você começa a ficar negativo. E aí você sabe que você tem que ir em busca de faturar mais para pelo menos apagar esses fogos. Se você está apagando fogo e está ficando negativo, essa caixa está ficando vazia. Essa aqui é a quarta, seria a segunda caixa, né? Então vamos para não confundir aqui, esse aqui é um segundo momento. Isso aqui são momentos, tá? Vamos colocar aqui. Primeira caixa, faturou, ficou dinheiro em caixa, e aí você vai usar esse dinheiro para pagar foguinho. Putz, consegui apagar todos os foguinhos que eu tenho de fixo aqui, de dívidas, tanto pessoal quanto empresarial. E ainda ficou um pouquinho de dinheiro aqui, só que menor. Então, se você conseguiu dentro de um mês apagar todos os foguinhos, entrou, ficou em caixa, apagou os foguinhos, que são seus custos fixos, e ainda ficou um pouquinho de dinheiro aqui, não tem mais nenhum fogo, bem, prazer, isso aqui é o lucro. Agora, tem coisa que tem que ser feita com lucro, aí é outro assunto, tudo bem? Então, responde aí para mim no comentário se você entendeu o que é fluxo de caixa, entrada e saída, ponto. Isso aqui tem que ser registrado, isso aqui tem que ser registrado. Você fazendo isso, que seja num caderno, você está pronto para subir de fase. Que fase que é essa? Aí você precisa ir para o hábito, tá? Você precisa entender e aprender o que é gestão financeira. Onde que eu aprendo, pelo amor de Deus, velho? Você pode buscar algum profissional aí que é especialista, tipo um consultor financeiro, ou um curso que te ensine isso, ou se quiser aprender com a gente, aí. E por que eu tô colocando o ou? Porque isso aqui pra gente não é o foco. Hoje eu prefiro te educar aqui, porque a gente tem outros assuntos maiores que esse. Mas se esse assunto para você e para coisa maior te ajuda, tô te explicando aqui. Não, eu quero aprender com você, com vocês aí, porque você me ensinou isso aqui, eu não vou buscar fora, eu quero aprender mais disso. Beleza. Clica em algum lugar aqui, tem a descrição do vídeo nosso contato,
ou entra em algum grupo que a gente sempre disponibiliza para a gente começar a ter um contato, tá? Então, faz um movimento. Escolha onde você quer aprender. Você quer aprender gestão financeira? Vá buscar. Quer aprender com a gente tem algo maior que faz você aprender sobre isso também, tá bom? Então, faça suas escolhas.